Oi, pessoa. É a Liana falando, trazendo pra vocês uma história maluca que vai deixar todo mundo de queixo caído. Preparem-se, porque essa envolve minha ex-sogra pirada aprontando umas loucuras absurdas. Para contextualizar, tenho 29 anos e trabalho como jornalista vivendo minha melhor vida em São Paulo. Mas essa história toda aconteceu quando eu ainda morava numa cidadezinha do interior, casada com meu ex-marido traidor, o Tiago. Tiago e eu éramos namoradinhos do ensino médio, sabe? Todo aquele romance açucarado no começo. Mas, meu Deus, como aquele conto de fadas azedou rápido depois que a gente se casou. O cara virou outra pessoa completamente diferente daquele rapaz charmoso por quem me apaixonei. Acabou que meu querido maridinho era na verdade um manipulador gasriguer que achava que podia me tratar feito capacho. O abuso emocional começou poucos meses depois do casamento. Ele me humilhava o tempo todo, falava comigo como se eu fosse burra e me fazia duvidar da minha própria sanidade. E isso sem contar as vezes que ele ficava violento quando perdia a cabeça por qualquer besteira. Estou falando de socos na parede, objetos voando pela casa, esse tipo de coisa assustadora. Mas eu, ingênua, achava que talvez pudesse consertá-lo se fosse paciente e compreensivo o suficiente, sabe como é? Bom, essa foi uma dura lição de vida que aprendi na Marran. Porque mesmo depois de aguentar toda aquela toxicidade por 3 longos anos, descobri a traição suprema. Meu amado maridinho tinha engravidado a amante pelas minhas costas. Foi a gota d'água para mim. Eu sabia que nunca mais conseguiria olhar para o Tiago do mesmo jeito depois de tamanha falta de respeito e mentira. Então, apesar dos apelos desesperados dele prometendo mudar, fui com tudo para cima do processo de divórcio. Vocês pensariam que depois de ter sido tão maltratada durante o casamento, eu ficaria livre de assédio assim que me livrasse daquele traidor, né? Quem dera fosse tão simples. Na verdade, meus problemas estavam só começando. Porque, como descobri, Tiago e a mãe maluca dele, Dona Lourdes, eram psicopatas de marca maior que simplesmente não conseguiam aceitar que eu tivesse saído daquele inferno com minha liberdade e amor próprio intactos. Nunca vou esquecer aquela ligação assustadora da Dona Lourdes no dia seguinte à finalização do meu divórcio. Eu tinha me sentido tão aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Finalmente poderia começar a me curar. Mas aí a voz estridente dela veio acabar com a minha alegria. Liana, como você pôde fazer isso com a gente? Você tá arruinando a vida do meu pobre Tiaguinho só porque é uma pirralha egoísta que não soube valorizar o homem maravilhoso que ele era. Ele fez tudo por você, e é assim que você retribui? Eu só revirei os olhos, sentindo aquela sensação de pavor voltando. Dona Lourdes, não tenho tempo para isso agora. Não pense que vai me dispensar assim, sua ingrata. Você vai pagar pelo que fez pro meu filho. Você chegou a pensar em como seu egoísmo está afetando ele financeiramente agora que tem que pagar sua pensão ridícula? Egoísmo? Eu quase ri. Como se finalmente ter posto um fim naquele ciclo vicioso de abuso fosse eu sendo egoísta. Mas ouvir ela cuspindo todo aquele veneno só reafirmou que eu tinha feito a escolha certa. Nem preciso dizer que aquilo foi só o começo da perseguição implacável da Dona Lourdes. Não importava quantas vezes eu trocasse de número, aquela mulher louca sempre dava um jeito de me rastrear para me bombardear com mensagens e ligações de ódio. Você nunca vai ser feliz, sua bruxa do mal, a voz dela gritava no meu ouvido. Não vai conseguir se esconder do Tiago para sempre. Ele vai te ter de volta, quer você queira ou não, sua burra. É, uma senhora bem refinada, não é mesmo? Triste, mas eu não esperava nada melhor daquela sogra doida. Dona Lourdes sempre foi só a Lourdes para mim, uma velha magra e miserável desesperadamente agarrada à ideia distorcida de que seu filhinho precioso não podia fazer nada de errado. Então, pela minha própria saúde mental, tomei a sábia decisão de cortar totalmente o contato com o Tiago e a mãe maluca dele. Bloqueei os números, bloqueei em todas as redes sociais, o pacote completo. Olhando para trás, foi facilmente uma das melhores decisões que já tomei pela minha saúde mental. Claro que isso não impediu a Lourdes de achar novos jeitos de me assediar de vez em quando. Ela fazia ligações estranhas de trote, mandava e-mails nojentos e até entrava em contato com alguns dos meus amigos tentando virá-los contra mim. Em certo ponto, ficou tão exagerado que eu tive que envolver a polícia para declarar o comportamento dela como assédio. Mas é claro que não fizeram muita coisa.
Só viram ela como uma senhorinha inocente incapaz de fazer mal a uma mosca. Mas não era verdade. Cada mensagem, cada ligação, cada comentário era um lembrete do inferno que passei por 3 anos. Depois de um tempo, as coisas finalmente pareceram se acalmar por um período. Acabei conseguindo um trampo incrível de jornalismo em São Paulo, onde pude mergulhar de cabeça nos meus sonhos e me curar daqueles relacionamentos traumáticos do passado. A vida estava honestamente indo tão bem. Eu tinha uma trajetória de carreira incrível pela frente, amigos maravilhosos que se tornaram minha família escolhida, e estava realmente me encontrando de maneiras que nunca achei possíveis durante meus anos sombrios de abuso. Até que um dia fatídico recebi uma ligação que abalou meu mundo. Meu tio Léo, com quem eu era super próxima desde criança, tinha falecido lá na minha cidadezinha do interior. Tio Léo era genuinamente uma das almas mais doces e atenciosas que você poderia conhecer. Apesar de ser um simples professor, ele dedicava tanto do seu tempo livre fazendo trabalho voluntário em hospitais infantis, abrigos para sem-teto, você sabe. Ele era o tipo de cara altruísta que daria a camisa do próprio corpo sem hesitar. Então partiu meu coração em 1000 pedaços saber que ele tinha partido, e que eu não teria uma chance adequada de me despedir. Eu não voltava fisicamente para minha cidade natal há anos por causa do trauma persistente do meu divórcio. Mas não havia dúvida na minha cabeça de que eu precisava voltar para ficar com meus pais e o resto da família enlutada no funeral dele depois de uma perda tão devastadora. Peguei o primeiro voo pro interior, já uma bagunça emocional. Me despedir daquele homem doce seria uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer. O que tornava ainda mais difícil era saber o que mais me aguardava naquela cidadezinha esquecida por Deus, a possibilidade de esbarrar naquelas sanguessugas tóxicas, a Lourdes e o Tiago. Veja bem, a Lourdes nunca foi só minha ex-sogra. Ela tinha crescido e passado a vida inteira na mesma região, então esbarrar com ela em público era praticamente inevitável, já que nossas famílias tinham raízes profundas lá. E é claro que onde quer que a presença asquerosa da Lourdes infestasse, o Tiago nunca estava muito longe atrás, como um cachorrinho submisso. Ainda assim, tentei deixar meus medos e apreensões de lado pelo bem do tio Léo. Quando meu Uber parou na frente da casa da minha infância, só me concentrei em me reunir com meus pais e honrar a bela memória dele. Era isso que realmente importava mais. Ao sair do carro, a primeira coisa que notei foi a caminhonete do meu velho amigo e ex-vereador Leandro estacionada na entrada. Claro que ele estaria aqui, pensei com um sorriso triste. Tio Léo tinha feito tanto trabalho voluntário e de caridade ao longo dos anos que inevitavelmente se tornou super próximo de todos os políticos e líderes comunitários locais. Leandro provavelmente era um dos seus amigos mais chegados. Senti um calor reconfortante sabendo que alguém como ele estaria aqui para minha família durante esse momento difícil. A morte do tio Léo tinha sido uma grande perda para toda a cidade, não só para os meus parentes. Então respirei fundo, subi aquela entrada familiar e entrei em casa, me preparando para muitos abraços, lágrimas e despedidas difíceis nos próximos dias. Meus pais estavam arrasados, como esperado. Passamos as primeiras horas apenas bebendo chá e trocando histórias antigas sobre o Léo de quando éramos crianças. Eu também não conseguia conter minhas próprias lágrimas enquanto mais e mais lembranças comoventes voltavam à tona de que tio incrível e ser humano maravilhoso ele tinha sido em vida. O próprio Leandro esteve lá praticamente desde o momento em que cheguei até bem tarde da noite. Ele foi um verdadeiro pilar para todos nós durante o processo de luto, oferecendo tanta compaixão e até rindo juntos sempre que relembrávamos carinhosamente o incrível senso de humor do Léo. Um homem realmente incrível. Quando a noite caiu, Leandro eventualmente teve que ir embora, apesar de todos nós desejarmos que ele pudesse ficar mais. Sentiríamos falta daquela presença reconfortante nos próximos dias enquanto nos preparávamos para o serviço fúnebre. Justo quando eu achava que a comovente sessão de luto da noite estava chegando ao fim, recebi uma notificação no meu celular que gelou meu sangue. Era de um número desconhecido, mas eu sabia exatamente quem estava por trás. Aquela velha louca da Lourdes. Com certeza, quando abri a mensagem, havia uma foto de um carro todo destruído com os vidros quebrados estacionado na entrada dos meus pais. O texto dizia simplesmente: "É isso que você ganha por se divorciar do meu filho." Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi rapidamente que isso era apenas o mais recente movimento nojento na campanha de assédio distorcida da Lourdes contra mim. Apesar de tentar começar uma nova vida longe da toxicidade deles, aquela psicopata ainda estava determinada a me atormentar por ousar escapar do abuso do seu precioso filho.
Claro que ela sabia que eu estaria em casa. Ela provavelmente estava rondando a área o dia todo. Sério isso? Murmurei irritada. Aquela mulher realmente ia me ameaçar mesmo enquanto nossa família estava de luto. Que novo baixo nível. Num súbito lampejo de raiva, tentei ligar de volta para o número, mas caiu direto na caixa postal. Imaginei que aquela mulher desequilibrada teria configurado um telefone descartável só para me dar falsas esperanças antes de desaparecer de novo. Senti uma onda de adrenalina quando a ficha caiu que a Lourdes tinha realmente cumprido sua ameaça distorcida final. Pessoal, precisamos ir lá fora agora mesmo, gritei, fazendo meus pais e Leandro pularem de susto. Sem esperar resposta, corri para a porta da frente e abri com tudo, os outros me seguindo de perto perguntando qual era o problema. E lá estava. A caminhonete do Leandro estacionada na entrada, tão decrépita e destruída quanto a foto que a Lourdes tinha me enviado mostrava. As janelas estavam completamente estilhaçadas em 1 milhão de pedaços espalhados pela entrada. Longos arranhões tinham sido talhados nas portas, deformando a estrutura de metal. Um dos pneus tinha sido cortado também, deixando totalmente murcho e torto num ângulo antinatural. Meu Deus do céu, ouvi minha mãe ofegar horrorizada atrás de mim. Leandro, por outro lado, não disse nada. Seu corpo inteiro parecia congelado no estado de total descrença e fúria. Respirando fundo para acalmar meus nervos, me virei para encará-los e mostrei a mensagem. Foi a minha ex-sogra, a Lourdes. Isso é obra dela. Os olhos de Leandro se arregalaram quando a ficha caiu para ele também. A mulher que você me contou que vinha te assediando há anos desde o divórcio? Eu só pude acenar solenemente, sentindo meu rosto queimar de vergonha e culpa. Esse pobre homem sempre esteve lá por mim, e agora ele estava aqui com nossa família enlutada pela bondade de seu coração durante o nosso momento de luto. E agora sua generosidade tinha sido violentamente retribuída com a vingança cega da Lourdes simplesmente porque eu era o alvo. Enquanto Leandro descia furioso para inspecionar os danos de perto, passando as mãos pelos arranhões e amassados irregulares, meu pai me puxou de lado com clara preocupação. Filha, você está me dizendo que essa mulher horrível tem te aterrorizado assim mesmo depois de todos esses anos? Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas eu assegurei desafiadoramente. Não ia deixar a Lourdes me reduzir a uma bagunça chorosa de novo. Não depois de todo o trabalho duro que fiz para recuperar meu senso de valor próprio. Infelizmente, sim. Ela ficou totalmente descontrolada desde o divórcio. De alguma forma me rastreou voltando para a cidade e está descontando seu ressentimento em nós. Uma grande parte de mim se arrepende de ter voltado agora e colocar todos vocês em risco por causa da obsessão tóxica dela. Nem ouse dizer isso, meu pai afirmou com firmeza, me envolvendo num abraço apertado. Nós somos sua família. Vamos superar isso juntos, como sempre fizemos. Senti uma lágrima rolar pelo meu rosto enquanto me derretia no abraço reconfortante dele. Meu Deus, como eu sentia falta desse amor e apoio parental incondicional durante todos esses anos morando sozinha na cidade grande. Por mais independente que eu me orgulhasse de ser, sempre precisaria dessas raízes para me manter com os pés no chão. O momento terno foi interrompido, no entanto, pelo grito furioso de Leandro vindo da entrada. Inacreditável. Alguém claramente tem um desejo de morte me atacando assim. Respirando fundo para recuperar minha compostura, fui até lá tentar acalmar a situação antes que o gentil senhor fizesse algo impulsivo. Leandro, me desculpe muito por você ter sido arrastado pro fogo cruzado assim. Nunca imaginei que a Lourdes iria tão longe a ponto de descontar sua vendetta em você também. Ele me encarou com um olhar intenso, a fúria e a mágoa ainda irradiando daqueles olhos. Então me ajude a entender. Que tipo de pessoa estamos lidando aqui? Preciso ficar olhando por cima do ombro agora, caso ela tenha mais surpresas desagradáveis guardadas? Não, não. Apesar da clara falta de limites, a Lourdes não é o tipo de lunática desequilibrada que ameaçaria ou perseguiria alguém fisicamente. Ela prefere muito mais travar suas guerrinhas mesquinhas das sombras através de sabotagem como essa. A parte realmente assustadora é só o quão desvairada ficou sua vendetta contra mim, se ela está disposta a destruir a propriedade de estranhos agora também. Leandro pareceu considerar minha avaliação por alguns momentos antes de endireitar os ombros com um aceno resoluto. Nesse caso, acho que é hora de retribuirmos o favor e contra-atacarmos por canais mais oficiais. Apesar da gravidade da situação, senti um lampejo de esperança se agitar no meu peito.
Você vai tomar medidas legais contra ela? Pode apostar que sim. Assédio, destruição de propriedade, tudo. E como um dos vereadores mais antigos da cidade, você pode apostar que tenho muitos contatos para tornar isso um caso fechado também. Rabiscando o nome completo e endereço da Lourdes num bloquinho, passei os detalhes para Leandro. Se tem alguém que pode finalmente colocar aquela velha tóxica no lugar dela, é alguém como você que é respeitado nessa comunidade. Por favor, pegue ela por tudo que puder. Sua expressão suavizou ligeiramente ao aceitar o bloquinho. Você já passou por trauma demais nas mãos dela, Liana. De agora em diante, considere isso uma missão pessoal para garantir que ela nunca mais incomode você ou seus entes queridos de novo. O alívio me inundou. Finalmente ter um aliado tão poderoso do meu lado contra o tormento da Lourdes. Com Leandro agora determinado a responsabilizá-la totalmente, talvez eu finalmente me libertasse daquele ciclo de abuso de uma vez por todas. Infelizmente, aquele breve lampejo de esperança foi previsivelmente de curta duração. Porque apenas algumas horas depois, após Leandro ter partido para a noite, meu telefone tocou com uma ligação do mais novo número descartável da Lourdes. Seu namoradinho realmente achou que eu não descobriria sobre suas táticas patéticas de intimidação? Revirei os olhos com suas tentativas fracas de me atingir. Você colhe o que planta, Lourdes. Talvez pense 2 vezes antes de destruir a propriedade dos outros da próxima vez, se não aguenta o troco. Dos outros? Achei que fosse seu carro. Como sempre, é aí que você se engana. Você não destruiu meu carro, você destruiu o carro do nosso convidado. Mas como sempre, você é burra e obcecada demais com vingança mesquinha para entender que suas ações têm consequências. Ah, corta esse papo moralista, sua pirralha metida. É exatamente por isso que todo mundo te odeia. Você sempre tem que bancar a vítima inocente enquanto arruína tudo para pessoas que não te fizeram nada de errado. Resistindo à vontade de rir alto do seu complexo de perseguição absurdo, respondi friamente. Desculpe, você convenientemente esqueceu a pequena travessura que acabou de aprontar vandalizando a caminhonete do Leandro por causa do seu chilique maluco? Aquele homem nunca fez nada para você, mas mesmo assim você descontou nele por causa das suas birras mesquinhas comigo. Espera, o que você disse? De quem é o carro? Foi aí que não consegui mais segurar. Ela me ouviu direito da primeira vez e eu tinha quase certeza de que ela estava ficando pálida do outro lado da linha. Era o carro do tio Leandro, sabe? O vereador antigo. Lourdes parecia estar gaguejando em busca de uma resposta, então continuei com força renovada, sabendo que ela estava perdendo essa batalha. Bem, você não disse nada. Eu não sabia que era o carro dele. Eu não sabia, isso é tudo culpa sua. Viu, você estraga tudo. Por que você não me avisou? Me desculpe, por que você não disse nada? Senhora, acho que você precisa de ajuda profissional. Como diabos eu deveria saber que você estava planejando vandalizar minha propriedade? E mesmo se eu de alguma forma soubesse e fosse idiota o suficiente para dizer Dona Lourdes, não faça isso para uma desequilibrada como você, você teria me ouvido? Ai meu Deus, vou estar arruinada. O que ele te disse? Ele vai processar? Me diga agora. Senti uma súbita pontada de pena por essa mulher desvairada e odiosa, ainda tão cega pelos próprios preconceitos que realmente acreditava na bira insana saindo de seus lábios. Que triste e pequena deve ser sua existência miserável se atormentar a mim era tudo que lhe restava para se agarrar. Ri de novo, uma risada amarga vindo do fundo do estômago. Era bastante amarga, na verdade, considerando as circunstâncias. Seu ego frágil está longe demais para compreender a realidade a essa altura. Houve um estranho silêncio do outro lado enquanto Lourdes parecia estar hiperventilando, tentando processar as verdades brutais que eu tinha acabado de expor. Pela primeira vez em sua vida miserável, aquela mulher detestável estava completamente sem palavras. Lourdes, provoquei, incapaz de resistir a um pequeno sorriso se espalhando pelo meu rosto. O que foi? O gato finalmente comeu sua língua depois de todos esses anos? Mais silêncio tenso, além dos padrões de respiração irregulares e impensáveis de alguém à beira de um ataque de pânico. Uma pequena parte de mim sentiu uma pontada de satisfação perversa sabendo que eu tinha deixado a grande Lourdes temporariamente sem fala simplesmente por falar minha própria verdade em voz alta.
finalmente, numa voz pequena e trêmula que eu nunca tinha ouvido dela antes. Liana, por favor, você tem que me escutar. Isso tudo foi longe demais, posso admitir isso agora. Mas você não entende a história completa aqui. Meus olhos reviraram com mais intensidade com suas tentativas patéticas de controle de danos. Poupe-me, Lourdes. Eu dei ao Leandro todos os detalhes sobre seu assédio e vendetta desvairada contra mim. Ele tem tudo o que precisa agora para garantir que você enfrente total responsabilização. Não, ela ofegou, o pânico audível em sua voz agora. Liana, você não sabe o que está fazendo. Pense no pobre Tiago. Ele vai estar arruinado se eu enfrentar acusações. Eu vou estar arruinada. Vamos perder tudo, tudo por causa do seu orgulho teimoso. Um bufo desdenhoso escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-lo. Uau, Lourdes! Você realmente é delirante até o fim, hein? Recorrendo a implorar pelo bem-estar do seu filho perdedor como uma última cartada desesperada por simpatia. Que triste! Do que você está falando? Isso não tem nada a ver com ele. Estou falando dos bens da nossa família, nossa casa, minhas finanças. O Leandro vai tirar tudo de mim, você não entende isso? Aquele era um carro caro, não posso pagar por esses danos. Não pude resistir a soltar uma risadinha de escárnio diante da pura hipocrisia e senso de direito pingando de suas palavras. Ah, coitadinha! A grande Lourdes pode finalmente enfrentar consequências reais por suas ações e ter que pagar. Que pena! Talvez devesse ter pensado nisso antes de me assediar implacavelmente por anos e vandalizar o veículo de um homem inocente só pela sua diversão. Essa é a cama que você fez, Lourdes. Agora vai ter que deitar nela pela primeira vez. Liana, por favor, estou implorando. Tenha misericórdia. Pense na culpa e na vergonha que seus próprios pais terão que suportar se eu enfrentar prisão por essas alegações ridículas. Aquele apelo desesperado foi o que finalmente rompeu a represa dentro de mim, me fazendo explodir em gargalhadas incontroláveis. Ali estava aquela mulher vil e tóxica que me atormentou por anos sob a ilusão de que eu era algum parasita sem coração, mas em sua hora final de desespero, ela não resistiu a tentar me manipular emocionalmente uma última vez invocando vergonha parental. Ah, Lourdes! Se há alguma culpa ou vergonha a ser sentida aqui, é inteiramente sua por constantemente se iludir sobre quem tem sido a verdadeira vilã esse tempo todo. E quanto aos meus pais, querida, eles estarão na primeira fila da sua audiência no tribunal, sorrindo e tirando fotos como se você fosse uma atração turística. Eles não vão sentir nenhum pingo de pena. Nenhum de nós vai. Tenho quase certeza de que seu filho imprestável também vai dar umas risadinhas quando souber disso. Seus soluços engasgados foram a única resposta do outro lado da linha. Esse é o seu karma finalmente voltando para te dar um toque de despertar. Seja grata que o Leandro só está buscando restituição financeira e uma ordem de restrição para proteger minha família, porque depois de todo o tormento emocional e físico que seu filho me infligiu, você deveria se considerar sortuda se conseguir evitar tempo na cadeia. A respiração afiada do outro lado me fez saber que essas últimas palavras tinham atingido em cheio. Por mais satisfatório que fosse finalmente despedaçar a visão de mundo delirante da Lourdes, ela claramente não esperava ouvir uma honestidade tão brutal de mim. Antes que ela pudesse elaborar uma resposta, encerrei rapidamente a ligação com um definitivo adeus, Lourdes, e bloqueei seu número imediatamente depois. Eu tinha dito minha última palavra. Não havia nada a ganhar entretendo mais sua vileza. Nas semanas que se seguiram aos tristes procedimentos fúnebres do tio Léo, Leandro de fato cumpriu sua promessa de buscar total restituição legal. Ele forneceu atualizações regulares sobre o processo judicial iminente, incluindo como as alegações histéricas da Lourdes de estar falida foram rapidamente desmentidas assim que seus ativos reais e portfólio financeiro foram auditados. Uma vez que ficou claro que isso não era apenas uma ameaça vazia, as tentativas choramingueiras da Lourdes de se esquivar e evitar culpa atingiram novos baixos ultrajantes. Mas Leandro se manteve firme, garantindo uma ordem de restrição abrangente contra ela, além das pesadas penalidades financeiras. Na época em que voltei para minha vida em São Paulo, Lourdes tinha sido oficialmente proibida de qualquer contato comigo, minha família ou Leandro dali em diante. Uma carta severa de sua poderosa equipe jurídica foi suficiente para garantir que ela permanecesse em conformidade.
A única comunicação que já recebi daquela família miserável novamente foram os pagamentos mensais programados da pensão do Tiago determinada pelo tribunal chegando na minha conta bancária como um relógio. Eu não podia deixar de soltar uma risadinha toda vez que essas notificações apareciam. Um lembrete agridoce de que o karma real finalmente estava sendo servido. Embora eu nunca fosse realmente livre das cicatrizes persistentes do abuso emocional que sofri tanto da Lourdes quanto do filho dela, eu poderia finalmente seguir em frente com um renovado sentimento de paz e encerramento. Claro, uma pequena parte de mim sentiu uma pontada fugaz de tristeza por dois membros da família outrora amados terem se degradado a cascas tão inúteis e odientas de seus antigos eus. Mas o alívio esmagador de estar livre do alcance deles superou qualquer empatia residual que eu pudesse reunir. Alguns relacionamentos simplesmente não podem ser salvos quando a podridão se enraizou profundo demais. Então, dei um adeus final à minha cidade natal, concentrando minha energia em cultivar conexões mais saudáveis e continuar prosperando em São Paulo. A morte do meu tio Léo tinha sido mais uma dura lição de vida, mas também um lembrete potente para valorizar seus entes queridos enquanto eles ainda estão por perto. Quanto a Lourdes e ao Tiago, eles podiam se ocupar pagando aquelas taxas de pensão pelo resto de suas vidas miseráveis. Sua penitência perpétua e silenciosa pelos anos de trauma que arrogantemente desejaram sobre mim,